Salve, salve, passageiro da nave mãe! Vamos lá, vamos começar aqui hoje mais uma aulinha. Eu sou o professor Leandro, você já me conhece, né? O bruxo da química, e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre sistemas homogêneos e heterogêneos. Então você que está aí no ensino médio, tá até no ensino fundamental, né? Quem está no 9º ano já tem esse conteúdo. É um conteúdo bem simples, mas ele pode trazer problemas para você, então vem comigo que eu vou te ajudar. Nós temos dois tipos de sistemas basicamente aqui na química para analisar. Nós temos os sistemas que são homogêneos e heterogêneos. E a primeira coisa que você tem que fazer é diferenciar um sistema homogêneo de um sistema heterogêneo. E é super simples. Você vai fazer o seguinte: se o sistema tiver uma fase, ok? Nós vamos chamar esse sistema de sistema homogêneo. É um sistema com uma única fase, é um sistema homogêneo. E se ele tiver duas ou mais fases, tá vendo aqui, ó, duas ou mais fases, nós falamos que ele é um sistema heterogêneo. Ó, muito bom, muito bom. Aí você já está se perguntando assim, meu, agora eu se consagro. Vou para a prova e vou se consagrar porque eu sei o que é um sistema homogêneo e heterogêneo, correto? Mas calma lá, meu pequeno gafanhoto. Mas o que é fase? O que é fase? Fase é o que a gente está passando na vida? Também, mas aqui para a química não, é uma coisinha um pouquinho diferente. Para a química, pessoal, a fase ela é uma porção de matéria, ou seja, um pedaço de matéria que possui as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. As mesmas propriedades químicas e físicas em toda a sua extensão. Você fala, meu Deus, agora então eu sei tudo. Mas como que eu sei que ela tem as mesmas propriedades? Eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar fazer uma análise? Vou precisar levar para um laboratório? Aqui pra gente não. Eu vou mostrar para você de uma maneira bem tranquila como você sabe o que é uma fase, basicamente falando, ok? Olha a palavra que eu estou usando, basicamente. Fase de um material é basicamente aquilo que você enxerga desse material no sistema. E eu trouxe alguns exemplos para a gente observar aqui, ó. Pensa comigo, eu vou pegar aqui um sistema constituído por água e óleo. Vou até desenhar aqui, ó, para que você enxergue o que eu estou querendo falar. Imagina que aqui é um copo desse desenho super realista que eu estou fazendo aqui. Pô, isso aqui é uma das minhas habilidades, são o desenho, ok? Essa é uma habilidade. E aí eu tenho água e óleo. E você sabe que água e óleo são dois líquidos imiscíveis. Imiscíveis que não se misturam. 10? Show! Então vem comigo. Quando eu coloco água e óleo, a água vai ficar na parte de baixo porque ela é mais densa. Você já aprendeu na aula anterior, né? Sobre densidade. E o óleo vai ficar na parte de cima porque ele é menos denso do que a água. Eu olhando para esse sistema, quantas fases eu enxergo? Se ligou agora? Eu enxergo a água e enxergo o óleo. Então, se eu estou vendo duas coisas diferentes, eu tenho duas fases. Então, esse sistema que eu tenho aqui, ele possui duas fases. Se é um sistema que possui duas fases, eu chamo esse sistema de sistema heterogêneo. Então, esse sistema aqui é um sistema heterogêneo. Perfeito? Então, quando tem mais de uma fase, é um sistema heterogêneo. Eu não estou considerando o recipiente, tá? Não estou considerando o copo. Só estou considerando a água e o óleo. E um sistema homogêneo? Um sistema homogêneo é quando eu olho para ele e enxergo uma única coisa, uma única fase. Peguei aqui, ó, sal dissolvido em água. É quando eu pego lá uma garrafona de água e coloco um pouquinho de sal e deixo dissolvido. Quando eu olho para esse sistema, vamos representá-lo aqui também, ó, com um frasco. Quando a gente olha para esse sistema, eu só enxergo uma única coisa. Olha aqui, eu não consigo enxergar o sal, entendeu? Eu não consigo enxergar o sal. Eu olho para a água e olho, será que tem alguma coisa ali? Será que não tem alguma coisa ali? Então eu não consigo diferenciar com o meu olho isso. Então eu falo que esse sistema tem apenas uma fase. Se ele tem apenas uma fase, eu falo que é um sistema homogêneo. Belezinha? Então é assim, ó, uma das maneiras, tá, pessoal, de você diferenciar a fase é olhando. Existem outras, existem substâncias que você não consegue enxergar a olho nu, você precisa de equipamentos como um microscópio,
ok? Tem outras substâncias como o granito que tem 3 fases, mas para você que está aprendendo isso agora, né, que está começando a entender sistema homogêneo e heterogêneo, é bem simples mesmo, você observa. Agora, outra coisa que ele pode perguntar para você é o seguinte: quantos componentes que tem nesse sistema homogêneo e nesse sistema heterogêneo? Fase é o que você enxerga, o que você está vendo. Legal? Componente não. Componente é a substância. Quantas substâncias eu tenho? Então, quando eu olho aqui, ó, água é uma substância, óleo é outra substância. Então, nesse caso, eu tenho 2 fases e também tenho 2 componentes. Perfeito? E no sistema de baixo, eu tenho uma única fase, então eu tenho um componente? Não. Pá, não é. Calma, lembra? Fase é o que eu enxergo, componente são as substâncias. No sistema de baixo, água é um componente, sal é um outro componente. Então, apesar de ser um sistema homogêneo, que tem uma única fase, eu tenho 2 componentes também. Beleza? Então, maravilha. Agora que você já sabe o que é fase e o que é componente, fique atento com algumas pegadinhas que podem aparecer aí. Vamos lá. Dei aqui para você um sistema água, sal dissolvido, ok? Areia, gelo e prego. Eu quero saber se é um sistema homogêneo, heterogêneo, quantas fases tem e quantos componentes tem. Você está vendo que tem bastante coisa? Então, provavelmente vai ser heterogêneo. Mas como que eu faço? Desenha. Simples assim. Acho que é o jeito mais fácil de você trabalhar esses conceitos. Então, vamos lá. Vou pegar agora um recipiente um pouco maior. Perfeito? Olha que bonito esse desenho que eu estou fazendo para você. Eu acho que ele é em 3D. Se ele estiver saindo na sua tela aí, não assusta não, tá? Porque o desenho, ele é muito realista. Então vamos lá. Peguei aqui o meu recipiente. Perfeito? Vou colocar água. Coloquei água no meu recipiente. Vou colocar sal. Coloquei sal. Você já sabe que o sal dissolvido é uma fase só, então não vou enxergar nada de diferente. Vou colocar agora areia e vou deixar em repouso, né? Depois que eu deixei em repouso, a areia é mais densa que a água, ela vai decantar, a areia vai ficar aqui no fundo do meu recipiente. Vou colocar agora alguns pregos aqui dentro para observar. O prego eu vou representar assim, ó que bonitinho o meu prego, ó. Isso são pregos. Ok? Ele vai ficar em cima da areia, perfeito? Então eu tenho alguns pregos aqui. E por fim vou colocar gelo. Lembra que gelo é menos denso que a água, então os meus cubos de gelo vão ficar aqui nessa região. Primeiro, vamos ver quantas fases eu tenho? Então eu tenho aqui, ó, uma fase que é a água e o sal, uma fase. Outra fase que é a areia, 2 fases. Outra fase que é o gelo, 3 fases. E outra fase que é o prego, 4 fases. Então eu estou enxergando 4 coisas. Então eu tenho 4 fases. Se eu tenho 4 fases, olha para cá, 2 ou mais fases, 4 é mais que 2. Eu tenho um sistema heterogêneo. Maravilha, então você já sabe diferenciar agora esse sistema heterogêneo. E por fim, o que a gente tem que saber? Quantos componentes que eu tenho aqui nesse sistema. Vamos ver? Água é um componente, é uma substância. Beleza. Sal, um outro componente. Areia, outro componente. 3 componentes. Prego, outro componente. 4 componentes. E gelo? 5 componentes? Não, calma lá. Nananina não. Lembra que componente é a substância que eu tenho. Água e gelo é a mesma substância. Água líquida e gelo só muda o estado físico. Continua sendo a mesma substância. Então eu vou olhar aqui, eu tenho um componente, 2, 3, 4 componentes no meu sistema. Então fica muito atento ao número de fases e ao número de componentes. Vamos recapitular aqui então rapidinho. Sistema homogêneo e heterogêneo. Homogêneo tem uma única fase, heterogêneo 2 ou mais fases. Como que eu identifico essa fase? Eu identifico olhando basicamente, existem outras maneiras, existem outros sistemas, mas basicamente olhando. Olho para o meu sistema, vejo 2 coisas diferentes, 2 fases. Vejo só uma coisa, tudo igual, não consigo diferenciar. Uma única fase. Se tiver mais de 2 fases, sistema heterogêneo. Se tiver uma única fase, sistema homogêneo. E componentes são as substâncias que eu tenho no meu sistema. Fechado? Meu querido, minha querida, muito obrigado aí pela atenção de você nessa aula maravilhosa. E se você gostou, você já sabe, né? Manda pro seu amiguinho que ele tá precisando disso aqui também. Um grande abraço a todos e até a próxima, hein? Fico por aqui. Fui!